Oi, tudo bem? Eu sou a Roberta, da Filadélfia Viagens. Olá pessoal, eu sou o César Dalquano, do Triathlon. E hoje a gente veio aqui para contar para vocês a nossa viagem à Alemanha, onde o César foi completar o Ironman dele, e também a gente sempre aproveita as nossas viagens de Ironman e conhecer o destino também. É isso aí. Na Alemanha, a prova de Frankfurt foi sempre uma prova que eu quis fazer, né? E depois de uns 5 anos planejando, que conseguimos fazer inscrição e tal, planejar a viagem, que objetivando também tentar a vaga para o Ironman do Havaí. Só que a gente teve problema já logo de cara, logo no começo da viagem, né? Na verdade, a gente sempre viaja de mala bike, que é o correto para você fazer uma viagem com a sua bicicleta, porque tem todas as regras e as restrições para viajar com uma bicicleta uma companhia aérea. Mas dessa vez, como nós íamos voltar com uma mala bike, o César colocou a bicicleta dele dentro de uma caixa. E tinha um adesivinho nessa caixa que era... de bateria. Mas na verdade não tinha bateria. Nós explicamos na companhia aérea, mas mesmo assim eles não aceitaram. E a gente não conseguiu embarcar naquele dia, foi uma loucura. Então a gente acabou viajando no dia seguinte, conseguimos embarcar por Londrina com a Latam. A Latam aceitou exatamente a mesma caixa, então nós chegamos em Frankfurt, faltando quantos dias para a prova? 36 horas mais ou menos. Então, quando você vai para uma prova de Ironman, você tem que ter um tempo hábil de climatização, de descanso, para você também entrar na rotina do fuso horário, né? Então, essa foi a primeira prova que eu fiz num fuso tão para frente, né? As outras provas, tipo as que eu fiz para cá, pro lado dos Estados Unidos, México, como o horário tá para trás, então eu assim, pelo menos para mim, eu acho que a maioria, é bem mais fácil se adaptar ao fuso, porque quando você chega 6, 7 da tarde no local, você já está com bastante sono, como se fosse aqui 11 horas, meia-noite. E no caso lá da Europa, né, na Alemanha, é diferente, lá tá para frente. Então a gente chegava lá 1 da manhã, 2, é como se a gente estivesse aqui 8 da noite, 7, 8 da noite. E lá no verão ainda é claro, até as 10 e pouquinho da noite. Bom, então chegando na Alemanha, eu já tinha organizado o hotel estrategicamente, bem próximo à largada da prova, então já estava tudo organizadinho para o César fazer a melhor prova possível. Mas na Alemanha, a gente tinha que, mesmo assim, a largada era muito distante, tinha que pegar um ônibus, né? Isso, a largada era no lago, tinha que sair, né? Os atletas saíam de ônibus pro local da largada e a transição, no caso a T2, era em outro lugar. É o tipo de prova, na verdade, que quem assiste é muito ruim, porque você larga em um lugar e você finaliza em outro lugar muito distante. Eu, por exemplo, que assisto sempre as provas do César, eu não gosto desse tipo. Eu gosto de largada e chegada no mesmo, que até a logística é muito mais fácil e também para quem está assistindo é muito mais gostoso. Vou falar um pouco da logística da prova. Deixa a sacola onde vão chegar e a largada é em outro destino aqui na Alemanha. Eu particularmente não gosto desse tipo de prova. Aí entra no ônibus, deixa a bike e a bike já fica lá de onde vai largar, que fica acho que uns 15 quilômetros daqui da chegada. Mas então agora vamos contar um pouquinho, o César vai contar um pouquinho como que foi a prova dele. Nós acordamos bem cedo, pegamos o ônibus e fomos para a largada lá no lago. Exato, tá tudo ok, né? Até tinha treinado no lago um dia antes. Talvez não ia nem estar liberada a roupa de borracha, mas ela foi. E tudo bem, nadei super bem, comecei um pedal de acordo com o que eu tinha planejado, né? Na potência planejada. Só que lá pelo quilômetro 140 eu já não tava começando a sentir sono e de uma hora para outra acabou a energia. Bom, para todos que estão perguntando como é que o César tá no Iron de Frankfurt, hoje aconteceu algo inédito com ele. Ele quebrou, parou no meio da corrida e dormiu.
Na verdade, um dia antes a gente sempre senta e conversa. Eu sempre pergunto qual que é a sua expectativa de tempo na água, sua expectativa de tempo na bike. Então ele sempre vai falando pra mim, porque eu sei mais ou menos quanto tempo que ele vai nadar, quanto tempo que ele vai pedalar. Estamos aqui de frente com o Cezinha. E aí, Cezinha, qual a sua perspectiva para hoje? Sempre, né? Sempre fazer uma boa prova e chegar numa boa colocação. Você estima tempos? A gente sempre pensa em fazer perto de 9 horas, né? Mas como tá quente, não sei não se vai sair, mas a gente veio preparado para isso. Você reparou que alguém peidou no ônibus? É verdade, quem foi? E na água, realmente, eu tava lá esperando, ele saiu no tempo que ele tava planejando. E aí, chegou a hora da bike e realmente eu vi que tava demorando. Eu até achei que tinha furado, o pneu tinha acontecido alguma coisa. Ele ficou muito tempo também ali meio que... Como é que é o nome do aplicativo? Ironman Tracker. Não aparecia também. Então, eu vi que tinha alguma coisa estranha já na bicicleta. Então, e aí foi por causa disso, né? Que eu tava diminuindo bastante meu ritmo na bike, que tava sem energia. E com sono, uma sensação incrível, de sono mesmo, de vontade de apagar, assim, parar a bike e deitar no chão. Mas aí quando eu consegui chegar, né, pra transição, eu já encontrei ela na transição, eu já falei, ó, hoje pode esperar que a maratona vai ser uma longa caminhada. Aí eram 4 voltas de 10,5, comecei correndo a primeira volta, ainda consegui encaixar ali uns 5,0, nessa faixa 5,10 de pace. Terminei a primeira volta, mas não consegui comer nada, isso já é foi um agravante, que eu já vinha em déficit de calórico, né? Na verdade, na corrida dele, eu percebi realmente que ele demorou muito para chegar, para começar a correr, e ele deu a primeira volta lenta, e eu fiz os cálculos, então, de quanto que ele demoraria para chegar até acabar, ia demorar um tanto bom. Então, o que eu fiz? Eu também estava muito cansada, eu estava assim no meu limite, porque cansa também assistir bastante. E eu fui pro hotel, falei, eu vou no hotel dar uma dormidinha, uma cochilada, porque quando o César estiver acabando a corrida, eu vou pra lá e pego ele na corrida. Então, e nesse meio tempo que ela foi pro hotel, eu tava completando a segunda volta, praticamente caminhei a volta inteira, né? Já ia avisar ela que eu tava lento por causa disso, né? Só que eu precisava deitar, não conseguia mais ficar em pé mesmo. E aí que eu tive a ideia, né? Eu pensei, eu olhei todos os lugares, olhei muita gente assistindo, se eu deitasse na grama ali, qualquer posição do percurso, o pessoal ia perguntar se estava tudo bem, não ia deixar eu descansar, né? E eu só precisava descansar. Então eu tive a ideia daí de subir ali uma quadra pra cima e descansar pro hotel. Aí eu chego lá, ela tava dormindo. Na verdade, o César chegou muito cansado e falou assim, eu preciso dormir. Eu achei estranho, porque eu nunca vi você parar uma prova. Nunca vi você parar uma prova. E aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem, não tem problema, dorme e deixa, acabou. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu vou dormir um pouquinho e eu vou finalizar a prova. Eu falei, não precisa finalizar. Ele pegou e falou assim, mas não é justo com os meus alunos, você lembra disso? Sim, sempre dá exemplo, né, de completar, assim, mesmo nas piores circunstâncias, porque a gente vai lá para completar a prova, né, e as outras coisas são consequências, você ter um bom desempenho, ter um tempo legal aí. Vários alunos meus completaram a prova com um tempo até acima de 15, 16 horas. E aí, realmente, o César dormiu, eu dormi junto, e ele colocou para despertar depois de umas 2 horas, né? Eu acho que sim, eu nem lembro ao certo. Eu sei que quando eu acordei, eu acordei um pouco de fome, consegui comer um pedacinho de maçã e um pão. Falei, opa, já dá pra tentar. Desci pra corrida, até reaquecer de novo ali, caminhando, trotinho. Eu sei que os últimos 20K eu consegui fazer 5,10, voltei praticamente no pace que eu tava antes, né? Amor, 17º no mundo, vai! Amor, aí abre em cima! Uhul, vai lá! E completei lá por um dos últimos, porque lá acho que o tempo de corte é 15 horas e meia, um negócio assim. Eu sei que quando eu cheguei na última volta, estavam já as últimas pessoas chegando e foi eu entrar lá, pegar a medalha, entrar pra tenda ali de finish, né? O pessoal já estava até apagando as luzes e eu estava até já comendo melancia ali com as cheerleaders, as meninas de torcida. Valeu, parabéns! Brasil!
haben hier zwei aus Japan, die heute geheiratet haben. E na verdade foi assim uma das provas mais lindas que eu já assisti. Eu nunca tinha visto até o final, quando estava ao escurecer. Então todo mundo, eles distribuíram uma vela, aquelas tipo de aniversário que faz faísca. Então distribuiu para todo mundo com isso aceso, para os últimos que estavam chegando. Então assim, chega a ser emocionante, porque são as pessoas que se destacam mesmo, assim, são as pessoas que conseguem finalizar uma prova, né, que demoram, porque eu acho que deve ser muito mais difícil você fazer durante 15 horas do que você fazer em 9 horas. É uma prova bem mais difícil que fazer um sub-9, né, uma prova que você fica muito mais tempo em esforço, ainda mais debilitado desse jeito, né, que você passa frio no começo, depois calor no meio, depois frio de novo no final. Eu lembro, assim, que chegou uma senhora, aí chegou o César e fecharam. Acabou o tempo, então assim, ele chegou realmente no limite. Eu acho que foi um exemplo realmente de superação. E foi assim uma das provas mais legais e bonitas mesmo que eu assisti, tanto assim pelo lugar mesmo, né? A Alemanha é sensacional, uma prova incrível, né? Eu não sei bem como legal é que foi. A prova, ainda quero voltar lá fazer fazer direito, feita, né? Mais rápida pelo menos. E aí não classificou pro Havaí, né? Mas como precisa ir pra Kona todo ano, né? Depois a gente conta a história de um outro Ironman que daí no mesmo ano ele fez. Você lembra pra onde que a gente foi? Não. Pra Argentina. Mas depois a gente manda outro vídeo que é pra Argentina pra ele classificar, porque esse não deu pra ele se classificar. E depois dessa prova, mas a gente aproveitou muito a gastronomia, né? Sim, bem legal lá. A Alemanha vale a pena ir. E eu recomendo muito a prova. E para ir, quem sofre assim, de dificuldade de aclimatação, pelo menos uma semana. Que lá tá pra frente não é fácil adaptação, não. E foi também um país que a gente aprendeu a tomar cerveja. Ah, sim, a cerveja de lá é a top. Não precisa nem estar muito gelada, é muito boa. Eles não tomam cerveja gelada, a gastronomia é sensacional. E também estava na Copa, lembra? Exato. A gente chegou a assistir até um jogo, Brasil e Bélgica. Acho que o Brasil foi eliminado. E a gente junto com os alemães. Então, assim, é um país muito gostoso para conhecer, além de fazer o Ironman também, a gastronomia e o destino. E aí a gente tem várias dicas também, é só chamar a gente, inbox da Philadelphia Viagens, a gente consegue fazer um roteiro bem legal para vocês, explicar certinho o ponto a ponto do Ironman também como funciona.